falar hoje sobre a perversão na sociedade, a maldade no meio do povo, na humanidade, a perversão do coração, o corrompimento. Em Romanos 1, versos do 18 ao 25, o apóstolo Paulo diz assim, acompanhe comigo, que diz a palavra de Deus. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Deus os entregou nas suas concupiscências de seus corações, à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram à criatura, antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo está enviando então uma carta aos crentes em Roma. E o contexto, queridos, daquela época era de imoralidade, perversão. O que eu vou falar aqui hoje não é novidade, mas por conta da televisão, da internet, fica tudo mais claro, a informação chega até nós, de todas as partes do mundo, mas não é novidade. Nós vamos falar sobre o afastamento da humanidade de Deus e o que isso ocasiona. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que aí no versículo 18, ele fala que a ira de Deus, primeiro ponto importante, irmãos, está falando aqui da ira de Deus. Deus é amor, não é verdade? Deus é amor, todos sabemos disso. Mas Deus também se ira. A Bíblia fala isso diversas vezes. Deus tem uma ira santa, ira contra a prática abominável. Deus se ira contra a crueldade humana. Então, a ira de Deus, ela é algo real, é um fato, e que será derramada sobre aqueles que rejeitarem a sua palavra, que rejeitarem o seu Filho Jesus Cristo. E olha que coisa interessante. Diz que há impiedade e injustiça no meio dos homens que detêm a verdade e injustiça. Veja bem, a verdade fica em segundo, terceiro, quarto plano, não importa a verdade. O que importa é alcançar os objetivos, é chegar nos interesses. 19 diz que o que Deus se pode conhecer, do que Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque Deus lhe manifestou. O que esse versículo está dizendo? Vocês já devem ter conhecido, ou já falaram diretamente, ou já ouviram alguém comentar sobre pessoas que são ateias, por exemplo, dizem que não acreditam em Deus. Não há muita diferença entre quem se diz ateu e quem diz que acredita em Deus, mas vive como se ele não existisse. Porque muitas pessoas dizem que acreditam em Deus, mas vivem como se a Bíblia não existisse, como se as leis de Deus não existissem. Certo? O apóstolo está dizendo que o que era necessário para que Deus se revelasse, para que todas as pessoas conhecessem Deus, isso foi revelado na
criação. Então veja bem, é só a pessoa sair de casa e olhar para o céu, olhar para a natureza, olhar para os animais, olhar para a vegetação, olhar, ouvir o canto dos pássaros. Só por conta dessas coisas, a pessoa respirar, andar, ter um organismo totalmente complexo em funcionamento, milhares de funções ao mesmo tempo no corpo, só por essas coisas é indiscutível a existência de Deus. Ok, irmãos? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Só pela criação Deus já se mostra. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 19. Do que Deus pode conhecer, nele se manifesta, porque ele o manifestou. Versículo 20: pois os seus atributos invisíveis, o eterno poder, a divindade, são claramente vistos na criação. O poder de Deus, a sua divindade, a majestade de Deus é vista na criação. Você olha para as estrelas, para a lua, para o sol, chuva, vento, plantas crescendo, seus filhos nascendo. Em tudo isso se vê a divindade, a majestade, os atributos de Deus. De forma que, finalzinho do 20, todos os homens, todas as pessoas são inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis. Quem diz que Deus não existe, essa pessoa, a palavra de Deus diz que ela não tem desculpa, argumento para dizer isso. Isso não é entendimento meu, irmãos, isso é o que a Bíblia diz. Tá? E isso nós podemos perceber, porque a natureza e a própria consciência humana nos indica a existência de Deus, do ser divino. Até aí tudo bem, irmãos? Então, não há desculpa, todos sabem que Deus existe. Seguindo, amados, e tendo conhecido Deus, no versículo 21, ele continua dizendo assim: sendo então Deus conhecido pela criação, os homens, quando ele fala os homens, são as pessoas, os homens e mulheres, que rejeitam essa revelação de Deus. Ok, irmãos? Então, mesmo conhecendo Deus, não o glorificaram como Deus. Está aí no versículo 20. Nem deram graças. Antes, nas suas especulações, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Meus irmãos, vocês lembram muito bem na ocasião do dilúvio, o que aconteceu na terra e os motivos. Quais foram os motivos que levaram ao dilúvio? A imoralidade, a perversão, o afastamento de Deus, as abominações praticadas, o que não é muito diferente dos dias de hoje. Nós vamos falar mais sobre isso ainda. O que aconteceu na ocasião em que Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo? Amados, lembra que Abraão até intercede por aquelas cidades? Abraão diz: mas se houver lá alguns justos, o Senhor vai destruir o ímpio com o justo? Aí Deus diz: não. E aí Abraão começou, se tiver 50, se tiver 40, enfim, até chegar ali nos 10. E Deus disse: se eu encontrar lá alguns justos, eu não destruirei. Mas não tinha, queridos. Só a família de Jó saiu de lá, daquelas cidades ali de Sodoma e Gomorra que foram destruídas. Porque a perversão é tal, a imoralidade, queridos, o pecado é tão grande que chega até Deus e Deus toma uma providência. Isso vai acontecer novamente. Tá? Isso vai acontecendo, essa providência de Deus para com a humanidade em pecado vai acontecer novamente. Seguindo, queridos. Dizendo-se sábios, né, tornaram-se estultos. Então, alguns se acham sábios, né, muito conhecedores, mas a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então presta atenção nisso. Quem não tem temor a Deus não pode ser sábio.
Pode parecer meio assim estranha essa afirmação, mas isso é verdade, queridos. Tem muita gente aí com muitas ideias, com muitos entendimentos, com muitas filosofias, né? Na internet não falta. Pessoas que aparentam ser muito conhecedoras, sábias, mas não temem a Deus. Desprezam o conhecimento do Evangelho. Essas pessoas, elas podem ter conhecimento, elas podem ter formação, grande formação acadêmica, mas não são sábias. Porque a Bíblia é clara, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então uma pessoa humilde, analfabeta, ela pode ser mais sábia do que alguém que tem doutorado, alguém que é renomado, né, no meio científico, onde quer que seja. Mudaram a glória de Deus, que é incorruptível, a imagem de Deus, a glória de Deus, mas trouxeram isso à semelhança de homens corruptíveis. E aí ele se refere aqui a animais, quadrúpedes, répteis. Por quê? Desde aquela época e ainda hoje existem pessoas que adoram animais, que fazem imagens de animais. Naquela época ela era muito comum, ali entre os egípcios, né? Religiões politeístas, né? Religiões pagãs, adorando animais, fazendo estátuas de animais, né? Não só de seres do céu, mas de animais na terra também. Então tudo isso é idolatria, tá? Qualquer tipo de imagem é idolatria, seja de pessoas, seja de anjos, seja de animais. E diz no 24 então, esse aqui é um ponto fundamental da mensagem, que Deus os entregou. Como assim? Deus entrega essas pessoas a quê? As suas próprias concupiscências de seus corações, os seus desejos infames, os seus desejos pecaminosos, as suas concupiscências. Deus as entrega à imundícia para seus corpos serem desonrados entre si. Queridos, Deus, Ele é misericordioso, Deus é amoroso. Contudo, há pessoas que desprezam essa graça, essa misericórdia de Deus e continuam de coração endurecidos. Essas pessoas chegam a um ponto que Deus entrega a elas aos seus próprios desejos. Isso é o que pior pode acontecer a uma pessoa, quando Deus entrega ela aos seus próprios desejos, porque ela vai se afundar cada vez mais. Então chega um ponto, amados, que Deus entrega essas pessoas às suas próprias vontades, seus desejos pecaminosos, e aí os seus corpos são desonrados. O 25 diz: porque eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: não é só o religioso que adora a imagem, que está adorando outros deuses, mas aqueles que adoram o seu próprio eu, o Deus dele é o seu próprio ventre. A gente vê muito isso, amados, no meio de poderosos, né? No meio de pessoas que ocupam cargos na política, pessoas que só olham para os seus próprios interesses, para os seus bens, para dinheiro, para poder, e isso em todos os níveis. Essas pessoas têm como Deus eles próprios, os seus bens, os seus objetivos, falar mais alto do que tudo. Então essas pessoas, elas também não prezam pela verdade, não importa a verdade para elas. Meus queridos, o que nós temos visto é que a mentira é cada vez mais comum. Meus irmãos, eu olho assim, às vezes, certas pessoas, né, falando, às vezes pessoas importantes, né, conhecidas, em altas posições, pessoas que mentem, como se isso não tivesse nenhuma consequência. Meus irmãos, eu fico impressionado falando comigo mesmo. Como pode uma pessoa, ela mentir, enganar os outros descaradamente e achando que isso não vai ter problema nenhum? Porque aqui
nada acontece com ela. Então, para ela, quanto mais pecado comete, se ela está se dando bem, está tendo vantagem, melhor é. Meus irmãos, isso é uma coisa insana, porque existe um juiz justo. Essas pessoas vivem como se elas fossem eternas aqui. Já parou para pensar nisso? Elas acham que não vão prestar contas. Acham que não vão prestar conta das coisas que elas fazem. Agora eu quero entrar num ponto que eu quero destacar nessa palavra de hoje. Veja bem o seguinte aqui no versículo 26, diz assim: pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. Mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. As mulheres, semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Então vamos para um outro ponto agora da corrupção humana. O que o apóstolo nos traz aqui? Ele está dizendo o seguinte: isso já acontecia lá naquela época, naquele mundo, naquele meio onde ele já estava inserido. Isso acontecia já séculos e séculos antes e acontece hoje. Deus entrega essas pessoas ímpias às paixões infames. E o que diz aqui? Que mulheres têm deixado o uso natural do seu corpo para praticar coisas contrárias à natureza. Semelhantemente, os homens. O que eles têm feito? Se inflamam uns pelos outros, homem por outro homem, em sensualidade, cometendo torpeza. Queridos, isso é um tema, nós sabemos, muito polêmico. Mas presta atenção, amados. Nós precisamos buscar em Deus sabedoria para lidar com isso e ter fidelidade à palavra. Nós precisamos, amados, viver de acordo com o que Deus espera de nós, com a sua palavra, independente do que vão falar de nós. Por que eu estou dizendo isso? Esse é um tema, queridos, muito delicado. A palavra de Deus é clara que a prática homossexual, ela é consequência também do pecado. Isso é claro na palavra de Deus, como nós acabamos de ler aqui. E isso tem sido colocado diante da sociedade como algo normal e até mesmo desejável. Quem aqui ouviu, soube alguma coisa sobre a propaganda recente do Burger King? Levanta a mão. Então vocês já sabem o que eu vou comentar agora. Para quem não ouviu ainda, ocorreu recentemente então a propaganda do Burger King, essa rede fast food bem conhecida, colocando uma propaganda onde crianças pequenas falam abertamente sobre a homossexualidade, sobre o casamento de homem com homem, mulher com mulher, sobre trans, abertamente de crianças, 6 anos, 7 anos, 10 anos, uma coisa absurda. Eles não têm mais pudor. Coloca isso diante da sociedade e dizendo inclusive que as crianças elas que vão ensinar os seus pais. Meus irmãos, vocês conseguem compreender o grau que nós estamos? Vocês conseguem compreender quando a gente lembra lá de como era a terra antes do dilúvio? O que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra? Meus irmãos, não se há mais nenhum cuidado, preocupação. A coisa está descarada. E vem de encontro, irmãos, a palavra de Deus, por todos os lados, não é só isso.
O Evangelho, a palavra de Deus, ele é atacada diariamente por todos os lados. Irmãos, nós precisamos ter uma posição firme diante dessas coisas. Nós temos aqui hoje o Anthony completando 11 anos aqui na nossa igreja. Nós louvamos a Deus por isso, porque, meus irmãos, a salvação para essas crianças, para esses adolescentes, é a igreja de Cristo, é estarem inseridas no corpo do Senhor, debaixo dessa proteção, debaixo desse ensinamento, para não ser cooptado pelo mundo, para não ser levado por essas ideologias, por esses pensamentos mundanos. É necessário estar debaixo da proteção da igreja, proteção espiritual, estar participando de um grupo que compartilha da mesma fé, a fé em Jesus Cristo, para que nossas crianças e adolescentes não sejam atingidos por essas coisas que vêm do mundo, essas abominações, irmãos. É um momento muito difícil que nós vivemos e vai ficar cada vez mais complicado, queridos. Quem é mais velho aqui sabe que ninguém iria imaginar acontecer isso 20 anos atrás, não é isso? 30 anos atrás, ninguém iria imaginar. O que na televisão aparecer isso para todo mundo ver. Meus irmãos, olhem em que ponto nós estamos. O nível da perversão. Há um tempo atrás eu preguei uma mensagem sobre a intervenção de Deus, quando transborda, quando essa iniquidade, essas abominações transbordam, isso vai acontecer novamente. Jesus vai voltar no ápice dessas coisas, e aí vai ser a intervenção final de Deus nessa terra. Irmãos, diz no 28 que eles rejeitam o conhecimento de Deus, é isso que nós vemos, o conhecimento de Deus é rejeitado, e Deus entrega então essas pessoas a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm, essas coisas que nós estamos falando. 29, estamos cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia. Isso é o que está ao nosso redor no mundo. Tudo isso aqui é praticado de forma em grande escala, os quais, conhecendo os decretos de Deus, que declara dignos de morte, a palavra é clara, declara dignos de morte, não só a prática que nós falamos, mas todo pecado praticado. Quem vive no pecado, quem comete abominações, essas pessoas, sabendo que são dignos de morte, separação de Deus, eles continuam praticando, está no versículo 32, e não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam, fazem e aprovam, tornam aquilo ali desejável. Meus irmãos, eu já tive contato, eu já tive convivência com vários homossexuais, homens, mulheres, e nunca tive problemas de relacionamento com eles, muito pelo contrário. Antes do ministério, eu tinha um negócio onde eu tinha um contato quase que diário com alguns que estão nesse meio. Eu e minha esposa, e sempre tivemos um bom relacionamento com essas pessoas, mostrando a elas sempre a verdade de Deus. E presta atenção nisso, irmãos, a maioria dos que estão nessas práticas, e veja bem, todos
nós somos amados por Deus. O pecador, ele é amado por Deus, mas Deus odeia e abomina o pecado, de forma que aquele que está na prática do pecado, ele vai receber da ira de Deus. Então nós precisamos orar e ajudar as pessoas a sair da prática do pecado. E como eu estava dizendo, a maioria deles, irmãos, que estão na prática homossexual, eles sabem que isso é errado. Eles têm, no fundo, uma vontade de sair dessa vida. Eles sabem que Deus não aprova isso. A maioria deles, experiência própria minha, eu estou dizendo isso para vocês. E o pior, irmãos, é que tem líderes que estão praticamente dando ali, carimbando, dizendo que é uma prática que pode continuar, que não há problema, que Deus é amor, independente do pecado que você pratica, Deus é amor. Isso é um perigo. O pior é que tem líderes que estão mantendo as pessoas no engano. Nós precisamos orar e trabalhar e ajudar as pessoas a saírem do pecado, independente do pecado que seja, e não compartilhar com a prática pecaminosa. Inclusive tem igrejas que têm sido abertas por aí para as pessoas que estão no pecado, para que elas estejam dentro da igreja e continuem no pecado. Meus irmãos, isso é terrível, porque ao invés de ajudar, a gente está atrapalhando, a gente está ajudando aquela pessoa a seguir no caminho da condenação. Então, na verdade, amar é confrontar o pecador. Nós sabemos disso. João Batista veio fazendo isso. Todos os profetas, do Antigo Testamento, veio João Batista, veio Jesus Cristo, veio os apóstolos, confrontando o pecador para que se arrependa. Irmãos, eu quero que vocês abram comigo lá em Timóteo. Vamos comigo, por favor, em 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, vamos ler versículos 1 e 2. Diz assim, 1 Timóteo 4, 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Nos últimos dias, o apóstolo Paulo aqui está profetizando em tempos posteriores. Alguns apostatarão da fé, alguns que estavam no caminho de Cristo, alguns que estavam inseridos na igreja apostatarão, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, e serão então cooptados pelas forças das trevas, serão levados pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada, empedrada, estão engessados no seu erro, no engano, hipocrisia, mentira. Isso é o que nós mais vemos na sociedade, queridos. Infelizmente, nós estamos inseridos nesse contexto e as nossas crianças correndo grande perigo. Meus irmãos, ai daqueles que fazem esses pequeninos tropeçarem. Essas pessoas são insanas, elas não têm ideia do que virá sobre elas por colocar na mente de criancinhas práticas abomináveis. Eu fico desesperado, irmãos, quando eu penso o que vai acontecer com essas pessoas. Mas elas mesmas não estão muito preocupadas, porque elas estão, sabe o que acontece? Elas estão cegas, elas estão no engano. O apóstolo Paulo diz que o Deus desse século, Satanás, ele cega as pessoas. Elas estão cegas, elas não conseguem ver que
está diante delas um castigo tremendo de Deus por conta dessas práticas. Se não se arrependerem, receberão da ira de Deus. E ai daqueles que corrompem as criancinhas. É uma das piores coisas que uma pessoa pode fazer nessa terra. Irmãos, vocês percebem o tamanho da insanidade, o tamanho do absurdo que é isso que nós estamos vendo, que entra nas nossas casas. Daí a importância de você conhecer a palavra, de você estar inserido numa igreja, de fazer parte de um grupo, se aproximar de Deus, irmãos. Vocês e aqueles que estão à sua volta, alertem as pessoas. Isso aqui é um privilégio vocês estarem aqui. Não tenham a vinda na igreja, a reunião na igreja, como mais um compromisso, como mais um programa. Não pensem assim. Isso aqui é um local onde você vai ouvir a verdade, vai ouvir os ensinamentos de Deus, vai ter a sua fé fortalecida, vai receber ajuda de irmãos. Aqui nós temos proteção, amados. Quando eu digo aqui, não é só dentro do templo, né? É no grupo, na igreja. Vamos ainda a 2 Timóteo, só um pouquinho à frente. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4, versículos de 1 a 5. Segundo Timóteo 4, de 1 a 5, diz assim: Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Atenção aqui, Jesus que irá julgar vivos e mortos, aqueles que estiverem vivos, que já tiveram morrido, na sua vinda. Versículo 2. Paulo diz a Timóteo: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino. Prega a palavra, presta atenção nessas palavras, irmãos. Insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta. Esse é o nosso papel, não só do pastor, do ministro, de todo crente. Faça isso, prega a palavra, testemunho de Cristo, exorta as pessoas, se preocupe com o próximo. Versículo 3: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Nós estamos vivendo esses tempos. Não suportarão a sã doutrina. Isso que nós estamos fazendo aqui, as pessoas não suportam, não vão suportar. Seguindo: mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Então não é o que a palavra de Deus diz, é o que aquele pregador, é o que aquela igreja fala. Eu vou seguir lá, porque lá atende os meus desejos, porque lá eu vou continuar na minha prática pecaminosa. É isso que as pessoas fazem. Então elas formam para elas mestres, líderes, de acordo com os seus próprios pecados. 4. Não só se desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Serão enganados por fantasias. Meus irmãos, entre essas fantasias, tenham cuidado e alertem as pessoas próximas de vocês quanto a essa questão, por exemplo, saindo um pouquinho do assunto, mas está dentro de fábulas, fantasias, essas questões de alienígenas, essas coisas de seres de outros planetas, alienígenas que vêm para essa terra, tá? Trazer coisas boas. Meus irmãos, demônios, eles usam de diversas estratégias para alcançar as pessoas, para entrar na mente. Cuidado com essas coisas, essas fantasias que aparecem na mídia, na internet. Eu estou dando só um exemplo, mas são fábulas, são cada termo, uns termos bonitos, né? Coisas de histórias da Disney. Cuidado com essas coisas, porque as pessoas são arrastadas, crianças
adolescentes, jovens principalmente, e não só, adultos também, são arrastados nessas fantasias, amados, nessas fábulas. A gente ouve cada coisa, meus irmãos. E então no versículo 5, o apóstolo Paulo diz: tu, porém, se sóbrio em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Seja sóbrio. Nós precisamos ser sóbrios. O que é isso? O que ele está dizendo aqui? Ele não está falando, não seja um bêbado, seja sóbrio. Não é nesse sentido. Sobriedade é no sentido de discernimento. Busque conhecimento. Raciocine, analise. Faça um julgamento daquilo que chega até você. Seja sóbrio. Esteja em condições de analisar o que você ouve, o que você vê, para não cair nesses enganos. Satanás, como eu falei, amados, ele engana de diversas formas diferentes. A pessoa escapa de uma coisa, ele pega em outra. Se não estivermos vigilantes, atentos, conhecendo a palavra de Deus, somos enganados e levados nessas fantasias, nesses enganos. Meus irmãos, para tudo isso, há um caminho. O que as pessoas precisam fazer? O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos apresentar para essas pessoas que estão nas práticas pecaminosas? Para essas pessoas que são levadas por fantasias místicas? Meus irmãos, como eu disse, é cada coisa que é falada e as pessoas são levadas, coisas místicas, sobrenaturais, né? São uns termos que estimulam a imaginação das pessoas. Queridos, há uma solução, há um caminho. Eu quero que vocês abram no último texto comigo, que está lá em João 14. João 14, versículos 6 e 7. João 14, 6 e 7. Preste atenção no que eu vou dizer. As pessoas aí fora, as pessoas no mundo, nas suas vidas normais, elas estão sempre diante de diferentes caminhos. Tema religião. Tem dezenas, centenas de ruas, de estradas diante da pessoa ali, de caminhos diferentes para ela seguir. Deus tem vários caminhos que ela pode seguir. Muitos dizem aí, Deus é encontrado em vários lugares, né? Não importa a religião, não importa o segmento. Isso é muito falado por aí, né? Todos já devem ter ouvido isso. Todos os temas, seja no meio social, né, na filosofia, na sociologia, na política, como eu disse, na religião, no que seja, existem inúmeros caminhos, segmentos a seguir. Mas o que Jesus diz para nós? O que Jesus traz para nós como um ensinamento a ser seguido? Então vamos a João 14, versículos 6 e 7. Jesus vai responder uma pergunta. Jesus diz que ele ia para algum lugar. O contexto aqui era esse. E ele diz: para onde eu vou, vocês irão também. Mas aí Tomé diz assim, está no versículo 5. Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde vais. E como podemos então saber o caminho? Porque eles não tinham ali o total entendimento, né, irmãos? Da morte e ressurreição de Cristo, sobre o que exatamente Jesus estava falando. Então, quando Jesus fala do caminho que eles vão seguir, Tomé pergunta assim: mas que caminho é esse, Senhor? Olha o que Jesus responde, amados, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, diante de todas essas alternativas que temos, o que Jesus diz para nós?
ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é o que você vê na internet, não é o que você vê na televisão, não é o que a religião está te dizendo, não é o que o líder tal está te falando, não é o que essa ideologia prega. Jesus diz: eu sou o caminho, o único caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Jesus Cristo é o centro de tudo. Ele é a solução para todas essas dúvidas e questionamentos. Amém, irmãos? Amém. E ele diz assim, no versículo 7: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Se vós conhecesseis a mim, o que Jesus está dizendo? Se vocês verdadeiramente me conhecessem, os apóstolos ainda iriam conhecer verdadeiramente Jesus, e ele diz para nós: se vocês de verdade me conhecessem, vocês conheceriam também quem? Meu Pai, Deus o Pai. Meus irmãos, lembra que eu falei de que dizem que Deus está em diferentes lugares, que ele pode ser encontrado? Isso não é verdade. O caminho para chegar a Deus é Jesus Cristo. E ele está dizendo claramente para nós: se vocês conhecerem a mim, vocês vão conhecer a Deus, o Pai, o Criador que está nos céus. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Ele diz isso para os discípulos, porque os discípulos estavam vendo Jesus ali diante deles. E quem vê Jesus, vê a Deus, o Pai, porque Jesus e o Pai são um. Irmãos, Deus, ele se apresenta a nós como Deus o Pai, como Deus Espírito Santo, como Deus Filho. Jesus, ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai. É o que acabamos de ler aqui. Eu e o Pai, ele diz em outra ocasião, somos um. É a mesma essência, é um único Deus. Jesus Cristo se tornou carne, veio e habitou entre nós. Jesus fez isso para tirar os nossos pecados, para tirar os nossos desejos pecaminosos do coração, das nossas mentes. Meus irmãos, é por conta desses pecados da humanidade que eu estou trazendo desde o início da pregação. É por conta de tudo isso que Jesus veio para resgatar. Meus irmãos, nós falamos aqui do afastamento de Deus. Eu e aqueles que têm Jesus hoje, antes andavam nesse afastamento. Antes estavam debaixo da ira de Deus, afastados da presença dele. Mas Jesus, ele veio para nos resgatar. E aquele que confessa o seu nome, assim como eu fiz, assim como alguns aqui já fizeram, pela graça de Deus, nós não estamos mais debaixo da ira de Jesus, debaixo da ira de Deus, porque Jesus, e inclusive realmente é a ira do próprio Cordeiro, porque diz a palavra que quando Jesus voltar, ele vai voltar para julgar. Diz em Apocalipse que os poderosos, os enganadores, os mentirosos, os pecadores, eles vão tentar se esconder da ira de Deus e do seu Cordeiro. Vão tentar se esconder da ira do Cordeiro, amados. Haverá um julgamento, haverá um juízo. E aqueles que confessam o nome de Jesus, aqueles que se arrependem, que se entregam a Cristo, não estão debaixo dessa ira, mas estão protegidos por Cristo. Jesus diz: aquele que vem a mim de maneira nenhuma me lançarei fora. Passa da morte para a vida. Irmãos, isso é a coisa mais importante para que uma pessoa entenda nessa vida aqui na terra, que ela precisa de Jesus. Ela precisa ser resgatada e Jesus está pronto a fazer isso em todos os momentos, inclusive agora. Meus irmãos, eu vou pedir para que vocês nesse momento fiquem de pé. Fiquem de pé, vamos fechar os nossos olhos. Vamos
Vamos fechar nossos olhos, curvar as nossas cabeças. Deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração, à sua mente, que ele renove a sua fé, as suas forças. Deixe que o Espírito de Deus traga reconciliação, traga salvação. Nesse momento, esteja orando comigo. Feche os seus olhos e esteja entregando a sua mente, o seu coração a Deus, meus irmãos. Que o Espírito do Senhor esteja operando, transformando o seu ser. Que você venha ter um entendimento claro da graça de Deus, do seu amor por nós. Deixe que Deus esteja moldando você, aperfeiçoando a sua vida. Todos nós somos falhos, mas Deus, Ele nos aperfeiçoa. Cristo está conosco em todos os momentos.